Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 19 de julho, quarta-feira, né? Ontem, nosso Ibovão da Massa acabou não seguindo o humor do externo, né? Ainda mais pela questão dos balanços dos bancos norte-americanos que estão vindo bons. Isso está animando bastante aos investidores a tomar um pouco mais de risco, né? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, clique aqui na descrição que você tem um link, pode abrir sua conta, não paga nada e será assessorado diretamente por mim ou por algum dos assessores da nossa Cashwise, beleza? Bom, antes de mais nada, antes da gente seguir a nossa pauta, eu vou deixar aquele recado também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não deixe de dar aquele like e compartilhar esse vídeo com outros amigos que queiram ter um Morning Call com fatos e dados sem viés, beleza? Bom, hoje a gente acorda, né, com o mundo até mesmo num risk-on, né? Vamos botar assim, porque Ásia Pacífico fechou majoritariamente no campo positivo, né? Exceto o Hang Seng, que fechou ali no campo negativo de 0,33% de queda, e Taiwan, que também fechou com 0,65% de queda, certo? Ainda impactado, né, vamos colocar assim, pelos dados fracos da China. Então, ao mesmo tempo que os investidores começam a ficar animados com os balanços das empresas norte-americanas, ainda mais dos grandes bancos, hoje tem mais dois bancos, né? São mais dois? Deixa eu até tirar essa dúvida para vocês aqui no meu... Isso, exatamente. Tem mais um grande banco e depois começam as empresas de tecnologia, né? Então, hoje tem Goldman Sachs, depois nós temos aí o gigante da tecnologia, IBM, né? IBM, né? Vamos traduzir, né? IBM, Netflix e nós temos Tesla também, que vai sair pós o fechamento do mercado, beleza? Bom, o que acontece? Esses balanços, né, estão animando bastante os mercados, né, os investidores no mundo todo. Então, isso acaba trazendo uma perspectiva, né, um viés mais altista, né, a galera tomando um pouco mais. Então, a gente vê aí ontem o S&P, os futuros americanos fechando no campo positivo, né? Hoje a gente já vê ali eles um pouco mais neutros, né, buscando ali na sua neutralidade. E nós vemos aí os futuros, né, os índices asiáticos fechando também no campo positivo, seguindo essa linha. Agora, o que traz um pouco mais de cautela para a Ásia são os dados da China ainda, né? O que nós tivemos o PIB chinês, que não veio tão bom assim. Temos os dados de varejo, confiança do consumidor, confiança das indústrias, né, das empresas chinesas. O mercado imobiliário também ainda não veio conforme o esperado, né, quanto a gente gostaria que tivesse para poder acelerar esse crescimento. E com isso nós tivemos aí a divulgação do governo, em que ele vai trazer um pouco mais de estímulos, né, para poder aquecer a economia asiática, beleza? Lá pela Europa, nós tivemos um dado bom, excelente ali, né, no Reino Unido, né, o CPI do Reino Unido veio com uma desaceleração abaixo do esperado, 7,9, né, ante a previsão aí de 8,1. Isso é positivo, que mostra que o trabalho do BOE está sendo visto, né, tá surtindo efeito, melhor dizendo. Então, está buscando, né, a desaceleração dessa inflação, né, que acaba trazendo um pouco de preocupação com os investidores locais. Então, isso não só na Europa, mas no mundo todo. Apenas Brasil, né? Vamos botar assim, Brasil e parte ali da Ásia que começa a fazer um ciclo de corte e de manutenção de taxa de juros, beleza? Então, isso está sendo bem positivo. Olhando lá nos Estados Unidos, a gente já falou sobre os balanços. Agora a gente vai falar aqui do nosso Brasilzão, né? Vou trazer para vocês aqui alguns dados. Deixa eu trazer isso para cá. E eu boto o nosso Ibovão da Massa aqui, está aqui no semanal. A semana que está aí um acumulado na semana negativo, né? No mês, na verdade, negativo de 0,21%, nosso Ibovespa, né? Mas nós tivemos aí 0,32% de queda ontem, fechamos levemente abaixo dos 118 mil pontos. Isso acaba atrapalhando um pouco, né? Mas estamos segurando acima aí da nossa linha de suporte dos 116 mil pontos, né? Isso é bem interessante. Então, nos 116.700, né? 116,5, melhor dizendo, certo?
Então, a gente está trabalhando agora dentro dessa faixa, estamos fazendo essa correção. Buscamos, né, para ganhar esses 120 mil pontos, o Ibovespa ele precisa ter mais estímulos, né? E com a agenda vazia, isso acaba atrapalhando um pouco mais a questão do nosso Ibovão da Massa ganhar um pouco mais de volume, né? Quando a gente olha para poder trazer volume para o nosso Ibovespa, a gente precisa aí de commodities e bancos, né? Ontem o setor bancário ele teve até mesmo uma realização, né? Vamos botar aqui o nosso portfólio. Então, Itaú caindo quase que 2%, nós tivemos aí BBSE3 caindo 1,15%, nós tivemos aí Bradescão da Massa basicamente no 0 a 0, né? 0,18% de queda. Banco do Brasil, que está em outra vibe, né? 0,33% de alta, mas destaque foi para o Itaú, maior volume financeiro negociado e puxando o nosso Ibovão da Massa para baixo, né? Então, Itaú, Petrobras, Vale e o consumo não cíclico trazendo aí o nosso Ibovespa para essa realização, né? Então, vindo se nós tivermos um setor financeiro, mesmo com os balanços lá fora vindo bem, a questão do programa Desenrola vindo a não atrapalhar, vamos botar assim, o setor financeiro, né? Porque nós temos lá os balanços dos grandes bancos norte-americanos que estão vindo bons, mas aqui nós temos outro fator que é o programa Desenrola, que pode vir a impactar também no balanço dos bancos. Isso ainda não é tão sabido assim, então acaba fazendo com que os investidores possam ter até um pouco mais de cautela, beleza? Porém, o que impactou mais aqui no nosso Ibovão foi simplesmente o volume financeiro e a questão da agenda mais vazia. Então, a gente precisa ter mais motivadores para poder ganhar um pouco mais de força. Esses motivadores vão estar muito atrelados à questão tributária, à questão fiscal, beleza? A gente já vê aqui os DIs que tiveram, na sua maioria, né, aqui em queda, fechando em queda, mesmo a bolsa caindo um pouco mais, nós tivemos aí os DIs em queda ainda naquela perspectiva de que o corte de juros, né, o início do ciclo de corte de juros já se aproxima, né, já é praticamente batido. Então, o nosso Boletim Focus já menciona isso e agora a gente já tem esse reflexo aqui nos DIs, né, continuando precificando essa queda, beleza? Bom, olhando agora pelas commodities que a gente precisa, né? Nós precisamos ali de um petróleo forte. Hoje o petróleo está basicamente neutro ali, né? Praticamente no 0 a 0. Nós precisamos de um minério de ferro também forte, só que o minério de ferro fechou em queda hoje, né? Na sua primeira janela lá em Dalian. Então isso acaba impactando na nossa querida Vale. Falando de Vale, nós tivemos aí ontem à noite, né, a mineradora divulgando o seu relatório, né, o seu relatório de produção e de vendas. Os resultados vieram bons, tanto é que a ADR da Vale, lá no aftermarket nos Estados Unidos, ela acabou ganhando até um pouco mais de força, né, ali quando saiu o relatório da Vale. Agora, hoje pela manhã, a ADR já começa a ficar no campo negativo, não só da Vale, como também das outras mineradoras, né? Então, vamos aguardar como aqui internamente isso vai ser recebido, como vai ser digerido, né, pelos investidores, para saber se a nossa querida Vale teria uma alta ou não. Vamos olhar aqui como é que está como fechou Vale ontem, né? Olhando no semanal Vale mostra um recuo, né? Ainda não ganhou o high-low no semanal, mas trabalha acima daquela nossa linha de tendência de baixa que nós traçamos. E quando a gente olha no diário, para entender como é que está no curto prazo, teve essa realização, continua acima da média móvel de 10 períodos, da média móvel de 20 e acima do high-low. Vamos ver como vai se comportar Vale hoje, né? Se Vale tende a ter uma recuperação. Se tiver uma recuperação e ganhar os 69, pode vir aqui a bater, né? Buscar o ganho aqui dos R$ 70,50, né? Ganhando essa região,
tende a vir a buscar aqui a média móvel de 200 períodos, que vai se tornar uma próxima resistência da nossa querida Vale, essa região, né? Vale já começa a se recuperar um pouco mais. Vamos ver o que vai acontecer, o que pode nos trazer no dia de hoje com Vale, beleza? Bom, com o cenário de ontem, né, um volume financeiro mais fraco, apenas 18 milhões, a gente já vem de 2 dias aqui com volume financeiro bem fraco, né? É uma semana mais tranquila, uma semana que tem pouca coisa na agenda econômica. Nós tivemos um dólar levemente positivo, né, basicamente ali no 0 a 0, mas tendo um suporte muito forte esses 4,80, né? O dólar não quer perder basicamente esses 4,80 e continua trabalhando na região de 4,80 e 4,95, né? Para continuar essa lateralização. Vamos ver como é que tem aí o que nos espera para a agenda de hoje. Acabei abrindo outra agenda, né? Mas tudo lindo, tudo tranquilo. Bom, vamos lá, nós tivemos aí na agenda de hoje, nós tivemos o índice de preço ao consumidor, né, o CPI do Reino Unido, que veio positivo, né, 7,9%, abaixo da previsão, abaixo do anterior, né, abaixo ali do consenso, que era 8,3%, né, o consenso e previsão 8,3% e 8,2%. Beleza? E nós tivemos o atual aí com uma leitura de 7,9%. Bom, nós temos também ali os juros das hipotecas, que é ali que já saiu. Mas agora, o que pode vir a precificar mais, né? Onde a gente vai ficar com mais atenção? Início de construção, né? Das casas, né? Então, essa licença e o início da construção e o alvará preliminar. Então, esse indicador aqui, ó, que vai sair às 9h30 da manhã, certo? Esse indicador é o que tende a vir a fazer um pouco mais de preço no mercado hoje. E no fechamento do nosso mercado, né, abertura do mercado da Ásia e Europa, Ásia e Pacífico, desculpa, nós vamos ter aí a balança comercial do Japão, né, às 20 horas ali, 10 para as 9, né, vulgo 10 para 9. Beleza? Bom, tem outros dados que eu quero trazer aqui para vocês, né, que é em relação à nossa querida VEG, né? VEG que acabou trazendo aqui uma divulgação. Cadê? Onde que eu botei isso aqui? Aqui, ó. Nossa querida VEG que encerrou, né, o segundo trimestre aí de 2023 com lucro líquido de 1,3 bilhão de reais, né, que representa aí um crescimento de 49,50% ante o apurado no mesmo período do ano passado, certo? O EBITDA ficou em 1,83, né, ante abril e junho, montante de 45,9 maior do que o reportado no segundo trimestre de 2022. E nós tivemos aí uma receita operacional líquida também com um crescimento de 13,7%, né, totalizando aí um total é complicado, né, mas totalizando aí 8,1% aí de alta. Então é bem interessante aí o resultado de VEG. Vamos botar aqui VEG então aqui já aqui na nossa tela. VEG é uma das queridinhas, né, da bolsa, né? Mas é um papel que é bem conturbado porque a galera acaba achando bem esticado, né? VEG só é uma linha de subida ferrenha, sem fim, né? Então tá aí numa LTA. Aqui teve, né, um período de lateralização, né, de correção, na verdade, também teve uma alta muito forte aqui, foi o Covid, né, na época do Covid. Essa queda aqui foi Covid e depois aqui em 2021 começou a dar uma lateralizada e uma realização, né? Depois dessa realização teve mais outra alta aqui, né? Basicamente aí de uns 43%. E VEG não para de crescer. Beleza? Agora estamos vindo para uma outra parte de correção e vamos ver como vai se comportar depois desse resultado que a VEG acabou de divulgar, né? Olhando no diário, o diário ele sugere ainda uma correção. Perdeu aqui aquela linha de suporte dos 36,40, essa linha de suporte, e trabalha aqui em um outro suporte, né, que foi um piso aqui de 35,15. Segurou
e agora encontrou aqui a média móvel de 10 períodos. Vamos ver se ganhar essa linha de resistência, né, que agora virou, que era antigo suporte, virou resistência, dos 36,50, se ela volta a tomar um caminho, né, mudar um pouco mais essa sua tendência, né, nesse curto prazo de baixa, nessa leve correção de VEG. Mas VEG é uma empresa que no longo prazo só foi para cima, né? Então, muita gente fala que está muito esticado, mas outras pessoas, outros investidores amam comprar VEG, né? Não tenho ela na carteira, já tive ela na carteira, comprei ali na época do Covid e tive um bom resultado com VEG aí no Covid. Beleza? Saí basicamente aqui em 2021, né? Quando começou aqui essa correção, perdendo essa linha de suporte aqui. Beleza? Bom, deixa eu voltar aqui para o meu rostinho lindo. Esses foram os recados de hoje. A agenda é bem vazia, né? A agenda é bem vazia, então todo mundo ainda continua de olho na questão dos dados econômicos da China, que não estão vindo tão bons assim. Então, tudo que vem acontecendo ali na China, a galera começa a dar uma olhada com lupa, né? Porque todo mundo está agora tirando um pouco mais o cavalinho da chuva quando se trata de crescimento chinês, né? Então, porque como já mostrou uma desaceleração, a galera fica um pouco mais cautelosa. As atenções se voltam dentro desse período de balanços, né, da divulgação dos balanços das empresas norte-americanas, todo mundo olhando ali, tivemos os grandes bancos, até porque no início do ano teve aquele pequeno problema, né, no sistema financeiro norte-americano, foi sanado, tivemos quebras ali de alguns bancos, né, bancos pequenos, bancos que são de alguns estados, né? E depois o Fed fez um stress bank, né? Fez um teste de estresse ali, né, no setor bancário, aonde a sua maioria saiu ilesa, tranquilo, e agora a gente vê os balanços dos bancos vindo bem positivos. Isso anima os investidores, porque mostra que o mercado financeiro norte-americano está sólido, né? Então isso acaba não atrapalhando tanto assim o sistema financeiro global, porque o sistema financeiro norte-americano impacta bastante no sistema global, beleza? Os dados que foram saindo dos Estados Unidos vieram positivos, né? Vieram com uma desaceleração. Isso mostra positividade, porque mostra que o Fed venha a não subir tanto assim, né? E nem manter por muito tempo as taxas de juros num nível mais alto. Então, o que foi ruim acaba sendo bom para o mercado financeiro, certo? E agora a gente vê lá os dados na Europa, né, dados vindo bons, no caso o CPI do Reino Unido vindo com uma excelente leitura. Outro ponto aqui no nosso Brasil é que nós tivemos aí a parte tributária, né, a parte fiscal, tendo boas notícias, né? Tivemos aí a votação do arcabouço, da reforma tributária, do CARF. Agora isso precisa andar, né? Isso precisa andar e tirar os ruídos. Por quê? A gente precisa destravar e entender como é que vai ficar o orçamento de 2024. Sem essa visão, fica um pouco nebuloso, né, a questão de da tomada de risco. O que poderia impulsionar o Ibovespa? Dados positivos das empresas, né, das empresas locais. E uma injeção maior agora dos gringos, não só dos gringos, mas também dos investidores locais em bolsa, mas aí para isso precisamos de dados positivos, né? Com uma agenda mais vazia, isso acaba ficando para um segundo momento, beleza? Então a gente pode ter aí mais uma semana aí de uma lateralização, de uma volatilidade maior na bolsa, beleza? Em relação aos preços, por baixa liquidez. Falou? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!